Bom dia, mas bom dia mesmo, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está entrando no ar mais um programa da Primeira Igreja Batista em Três Marias. Igreja situada ali na rua Curitiba 158, bairro JK. E você é o nosso convidado para estar ali conosco no domingo, 7h30 da noite. Esperamos e contamos com a vossa presença em nome de Jesus. Eu quero desejar a você um bom dia, neste dia 17 de novembro de 2011, esse dia maravilhoso que apareceu com nublado, mas já está despontando o sol na nossa cidade. Que você seja abençoado neste dia, tenha vitórias no seu trabalho, no seu lar, na sua profissão, no seu local de estudo. Deus está com você. Mas eu quero ler para você, neste dia, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. Nós iremos ler o capítulo 2 de Tessalonicenses, versículos de 7 a 12. Queremos falar hoje sobre a operação do erro. Leamos o que Paulo, instrumentalizado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu à igreja de Tessalônica. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 7 a 12, que diz: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o ímpio, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Assistimos a cada dia a injustiça campear em nosso país, nos países estrangeiros e na humanidade de maneira geral. E o que mais nos impacta é que tal realidade vem se agravando com o passar do tempo. Banaliza-se a vida humana, mata-se por qualquer coisa. A corrupção, o erro, a injúria, a difamação, o roubo, a violência tomaram lugar comum nos noticiários do dia a dia. Alguns grupos dizem que estamos para vislumbrar um mundo de paz, de alegria e paz entre os homens, onde a guerra será coisa do passado. Mas, olhando para a palavra de Deus, constatamos que tal previsão não se concretizará enquanto o programa de Deus não tiver o seu cumprimento. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, em sua primeira carta à igreja da Galácia, escreve: pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3. E o que quer isso dizer? Quer dizer que devemos estar preparados. E que tipo de preparação devemos ter? É o que nos propomos apresentar no presente programa.
Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, viveu em uma época onde a igreja de Jesus tomava corpo e seguia dando os seus primeiros passos. Jesus findou a sua igreja e alicerçou-a sobre a sua própria pessoa, isto é, Jesus instituiu a sua igreja a partir dele mesmo. Isto fica bem claro no Evangelho segundo São Mateus, quando o próprio Jesus afirma: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. A igreja já caminhava em sua saga de vitórias e conquistas. O inimigo, Satanás, tivera um golpe mortal e irreversível quando Jesus triunfou sobre a morte, quando ele ressuscitou. Todo o reino das trevas se estremeceu, pois pensavam que, com a morte de Jesus, eles agora dominariam incólumes e sem qualquer resistência. Mas Jesus ressuscitou. Satanás, que antes tinha trânsito livre no mundo espiritual para aprisionar homens e mulheres, dificultando o caminho dos céus, agora se via transtornado, acuado e, em algumas situações, impotente para impor, sugestionar e impedir de a luz divina brilhar nos corações dos homens por meio de Jesus Cristo. Por tudo isso, Satanás não se deu por vencido ainda, pois se utiliza de vários expedientes para impedir o acesso dos homens a Jesus. Paulo retrata muito bem isso, quando, escrevendo à igreja de Corinto, afirma: nos quais o Deus com letra minúscula, deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Segundo Coríntios capítulo 4, versículo 4. A igreja, no tempo de Paulo, vai sofrer a investida satânica em várias frentes, visando enfraquecê-la, miná-la com falsas doutrinas, com a hipocrisia, com as contendas e mentiras cometidas pelos próprios irmãos em Cristo. Dentre essas situações surge também um ensinamento que Jesus estava para voltar e que o mundo estava para ter um final. Tal ensino, sem um fundamento nas Escrituras, levou muito daqueles que, sinceros em seus ânimos, mas não firmes na doutrina dos apóstolos, começaram a se angustiarem e a claudicarem em seus pensamentos de fé e doutrina. Paulo, então, inspirado e instrumentalizado pelo Espírito Santo de Deus, esclarece, dizendo: o mistério da injustiça opera. Não devia ser novidade para ninguém tal assertiva. Satanás sempre operou no mundo dos homens. Lá no livro do Velho Testamento, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 7, lemos: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Satanás fará de tudo para que você não conheça o verdadeiro Deus. Ele fabricará filosofias, racionalizações e religiões para que você se refugie ou se ampare nessas coisas, para lhe massagear o ego pecaminoso, egoísta e incrédulo. Na igreja de Tessalônica havia tal incerteza. Paulo, de maneira magistral, elucida os mistérios da vinda de Cristo. Tal alerta serve hoje para nós também. Deve haver por parte de cada um de nós
vigilância, disciplina, preparo para nos encontrarmos com Jesus. Tal fato pode acontecer a qualquer momento. Podemos listar algumas considerações que Paulo enfatizou. Não faremos aprofundamento em tudo que ele falou. O anticristo, a resistência que a igreja faz ao império das trevas por intermédio do Espírito Santo, o momento do desaparecimento da igreja desta terra, a manifestação do anticristo, quando não mais a igreja de Jesus estiver nesta terra, com sinais e milagres, a operação do erro em grande escala, onde as pessoas amarão o erro e a mentira. Será o caos nunca antes visto na história da humanidade. A verdade não será lembrada, será algo terrível. Mas o que podemos salientar é algo de tremendo. Jesus tem algo maravilhoso para cada um de nós, que aceitarmos o seu convite, o seu cuidado, quando ele mesmo nos diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Pelo que nós vimos, meu prezado rádio ouvinte, minha prezada rádio ouvinte, Jesus te apresenta um convite maravilhoso nesse estado de coisas em que a humanidade passará. Isto está bem claro nas Escrituras. Jesus já tinha abordado tal tema lá no Sermão da Montanha e lá no Sermão Profético, Mateus capítulo 24, versículo 25. Mas Deus, no seu programa eterno para com o homem, Deus quer salvar toda a humanidade, mas em contrapartida deve partir de nós uma disposição, aceitar este convite que Jesus nos fala. E Jesus nos convida: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer tomar o peso que está sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, e quer te dar vida, e quer te dar salvação, e quer te dar uma paz que excede todo entendimento. Não se deixe levar pelas falsas doutrinas ou filosofias, ou ainda por religiosidades que nada nos garante de paz, de salvação. Venha para Jesus, aceite-o como seu Senhor e seu Salvador, ainda hoje. A Bíblia nos fala, lá no Salmo 95, versículos 7 e 8, a Bíblia nos diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje Deus tem algo tremendo para a sua vida, para cada um de nós, que é a salvação eterna em Jesus Cristo. Muitas vezes nós consideramos a respeito da salvação como algo para o futuro. Outras pessoas dizem: não, isso está lá no passado. E com essas coisas nós transferimos a nossa responsabilidade, o nosso posicionamento, a nossa decisão. Mas Deus fala conosco no hoje, porque o homem só tem condições de vivenciar
hoje. Hoje é dia aceitável para a salvação. Você não quer colocar Jesus no seu coração, na sua vida? Eu vou orar por você nesta hora. Feche os seus olhos, ou pense, se você que está no trabalho, está dentro do seu carro, não dá para fechar os olhos, mas pense, leve o seu pensamento a Deus. Nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nessa hora te agradecemos por esta oportunidade de estarmos falando a esta pessoa que está nos ouvindo. Toca nesse coração, abençoa essa vida, Senhor, e que ela possa fazer uma decisão contigo, confessando e aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós te agradecemos e te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.